Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Moremi Luz, sou terapeuta espiritual, psicanalista, e hoje eu quero trazer um tema que é muito abordado dentro dos meus atendimentos, que a maioria das pessoas, podemos dizer aí, 90% me procura com esse propósito, com essa dúvida. Moremi, será que eu estou sofrendo algum ataque espiritual? Será que o momento que eu estou vivendo hoje, onde nada está fluindo, onde está tudo parado, né, no relacionamento, no financeiro, eu tento aqui, tento ali e nada acontece. Será que isso é alguma interferência espiritual? Estou sofrendo alguma cobrança dos meus guias, dos meus mentores? Enfim, gente, não podemos generalizar, né? A nossa vida, a gente tem sim que cuidar do nosso espiritual, é importante, assim como a gente cuida de outras áreas da espiritualidade, exerce uma importância muito grande na nossa vida. Sendo que muita gente ainda não tem essa compreensão, ou se você tem essa compreensão e não está cuidando, provavelmente é uma área que pode sim estar interferindo nas demais. Primeiro, eu faço sempre uma avaliação, né? O meu trabalho hoje, eu trabalho com a análise e a limpeza energética espiritual, onde eu faço uma avaliação das áreas o seu psicológico, o seu emocional, o seu espiritual, questões físicas. Dentro dessa análise, usando o pêndulo, eu vou também fazer uma limpeza energética nos gráficos, junto com os meus mentores, os meus guias, e ali eu vou passar para você, olha, né, o diagnóstico, olha, aqui acusou isso, deu isso e tudo mais. Conversando com você, geralmente antes de realizar esse atendimento, essa análise, eu gosto de conversar, gosto de entender se você segue ou já seguiu alguma religião, como é a sua visão espiritual, né? Lembrando que o meu trabalho ele não tem ligação com religião. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar sobre tudo. Eu sou uma eterna curiosa. Eu acredito que a espiritualidade, a gente vai absorvendo aquilo que é bom. A gente estuda sobre diferentes religiões, né? O importante é você não se fechar. Você vai estudando sobre diferentes religiões e aquilo que faz sentido para você, aquilo que ressoa com a sua alma, que você sente verdade, você traz. E foi assim que eu fiz. Aqui eu gosto disso, gosto daquilo e eu vou implementando no meu dia a dia e coloco em prática no meu dia a dia. Então a espiritualidade é um eterno quebra-cabeça, onde você vai montando aquilo que faz parte para você, que é verdade para você. E ponto, entende? Muita gente se perde porque acha que eu tenho que seguir uma religião, eu tenho que seguir dentro de uma casa, eu tenho que ficar preso ali. Não necessariamente. Se você sente o chamado, se você já frequentou algo, você gosta de estar dentro de um templo, dentro de uma casa e se afastou por algum motivo, talvez você possa considerar tentar achar uma nova casa, um novo local. Ou então, Moremi, não quero mais. A maioria das pessoas que chegam no meu atendimento não querem mais. Já estão muito decepcionadas com o caminho, não querem mais e querem aprender como se conectar, como cuidar dos seus guias, guardiões dentro de casa. E sim, gente, é possível. Gosto sempre de frisar. Não importa o que você acredita, mas acredite em algo. Acredito em Deus, apenas em Deus. Deus está em todos os lugares, está em todas as coisas, dentro de todas as religiões. O que muda é o formato da forma que cada uma acessa, busca essa força maior, certo? Então, se você não se identifica com nenhuma outra religião e apenas acredita em Deus, é você se conectar com essa força. É você no seu dia a dia, quando acordar, Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigado pelo pão de cada dia. Gratidão é você cultivar o bem de uma forma que seja intrínseco, sabe? Que você se torne uno, você e Deus. Muita gente não consegue acessar essa força porque entra em questionamento. Como é que faz, deixa fluir. Deixa isso acontecer dentro de você. É você acreditar e ponto. Você precisa ter esse cuidado diário. Não é uma vez ou outra. Os seus guias, os seus guardiões, o seu mentor, o seu anjo da guarda, ele também quer estabelecer essa intimidade com você. Ele também quer ter esse contato. Como seria tão fácil se todos nós, ao invés de ficar recorrendo pai de santo, pastor, mãe de santo,
seja lá o que for, a gente conseguir centrar a nossa cabeça ali e conseguir ouvir. Porque é possível, o pai e a mãe de santo não são tão especiais assim. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que conseguem ouvir mais, tem mais, sabe, é mais aflorado. Tem pessoas que sim, outras nem tanto, mas isso, se você praticar, se você colocar isso como um cuidado diário, você se dedicar a isso, você consegue. Como que você consegue ter essa conexão? Silenciando, todos os dias, silenciando, senta aqui na tua cadeirinha aqui, ó, 20 minutinhos, 15 minutinhos, quanto der, quanto puder, todos os dias, depois do almoço ou quando acordar, não importa, deixa esse momento como se fosse um amigo, uma pessoa querida da sua vida, e você vai estar ali. Moremi, qual é o nome do meu guardião? Quem eu carrego? Quem? É um desespero para saber quem é. Calma, gente. Você primeiro precisa acreditar, precisa cultivar. Esse é o primeiro passo, é você cultivar essa comunhão, é você ir trabalhando isso dentro de você. Porque quando você está perdida de todos os lados, não sabe para onde ir, para onde correr, porque o bicho tá pegando para muita gente, né? Onde tua vida tá parada, você não consegue cuidar de você. Como é que você vai querer saber quem é teu guardião? Isso é o que menos importa no momento. Aos poucos, conforme você vai buscando isso e você vai trabalhando na sua vida, né? Porque não é só o espiritual, nós já vamos falar sobre isso. Não é só sobre o espiritual. É você também cuidar do teu psicológico, do teu emocional, de você trazer esse equilíbrio. A espiritualidade, ela nos proporciona isso. Esse equilíbrio. Se a espiritualidade jogasse um holofote em cima das suas questões, em cima de você, você é obrigado a olhar para si. Para tudo que você carrega, para tudo que você joga para debaixo do tapete, para tudo que você finge não sentir, você não quer olhar. A espiritualidade, ela nos convida a esse autoconhecimento diário. Então, se você está em algum lugar, se você está se consultando, frequentando, está cuidando aí da tua espiritualidade, você não atingiu esse nível onde você se questiona, onde você está olhando para você, onde você entendeu que não existe culpado, que você é o responsável pela tua vida, que se a tua vida está numa bagunça hoje, é porque você não está tomando as rédeas, você não está tendo o direcionamento, o cuidado que deveria ter. Quando você não entender isso, você ainda não chegou, você ainda não está trabalhando a espiritualidade. A espiritualidade é isso. É o cuidado diário. De você olhar para você o tempo todo. Sabe? De você se questionar, de você se abdicar de algumas coisas, de você afastar de certos relacionamentos. De você, sabe, isso aqui não é para mim, eu quero isso aqui. De você estar sempre querendo crescer, buscar, evoluir, expandir. Porque o que o mundo espiritual quer de nós? Que a gente cresça como pessoa, como ser humano, para poder acender a luz de outras pessoas, de outras vidas, para que a gente possa ajudar o outro, o nosso próximo. É muito além. Não é os seus guardiões que precisa de você, nós que precisamos dele. Nós que precisamos dos nossos guias, para poder melhorar nós mesmos. Entende? Então, se você tem um chamado, né? Vamos lá. No meu caso, eu, Moremi, eu já nasci dentro de uma família que já vinha, minha avó cuidava no candomblé, minha mãe também, meu pai, minha avó e minha mãe já são falecidos, meu pai ainda está vivo e ele é voltado também para a doutrina do candomblé. Então, assim, eu já cresci nesse mundo, nesse universo, querendo ou não. Eu sempre fui aquela pessoa ali um pouco meio estranha, tinha os gostos meio estranhos, né? Fui tendo os relacionamentos muito conturbados. Eu sempre tive uma vida onde eu hoje compreendo que eu tive que passar por muitas experiências difíceis, dolorosas. Por quê? Porque eu precisava ter uma bagagem de vida, eu precisava adquirir experiência e maturidade. Né? Hoje, com 35 anos, eu passei por muitas coisas que... Hoje eu atendo mulheres de 50, 60 anos, eu me sinto assim... É uma honra para mim poder chegar e dar uma palavra, poder ver pessoas, vidas melhorando, evoluindo, crescendo, expandindo, sorrindo, né? Chega para mim ali com a vida difícil, perdida e daqui a pouco tá se encontrando, tá voltando a estudar, tá voltando... Entende? E assim, tem questões espirituais? Tem, mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente que eu ensino a cuidar da espiritualidade de uma forma bem branda, simples,
cotidiana e vamos trabalhando o psicológico e o espiritual. O que puder fazer no energético, a gente trabalha as energias, mas, Moremi, não tenho religião, então não me identifico. Tenho clientes que são do evangelho, tem clientes que são católicos, tem clientes que são de tudo, entende? Porque o cuidado é geral, é completo. Não adianta só eu visar o psicológico e meu emocional tá ali excluído. Não adianta você visar só o teu emocional, querer cuidar das questões emocionais e o teu espiritual tá lá, o familiar, o financeiro. Então, assim, no meu caso, voltando para mim, eu gosto de trazer os meus exemplos porque eu sei que tem muita gente que se identifica. No meu caso, eu não tinha muito por onde correr, não tinha como correr. O meu chamado sempre foi muito espiritual, tá? E enquanto eu não cuidei disso, enquanto eu não me abri por completo, porque eu fui batizada na igreja, antes de eu me voltar para outras religiões, querer estudar sobre tudo, eu fui para a igreja. E isso me fez muito bem, agregou bastante na minha caminhada, mas me gerou muito bloqueio. Por quê? Porque eu me sentia... tudo aquilo que fugia da doutrina religiosa, né, do evangelho, era coisa do diabo, era coisa do inimigo, era coisa... Entende? Então, assim, eu fiquei por muitos anos bloqueada para poder me abrir para as outras religiões, tá? Principalmente para o candomblé e para a umbanda. Eu jamais iria trabalhar hoje com o Exu, com Pombagira, jamais eu iria reconhecê-los na minha vida. E foi um processo, foi um caminho que eu tive que me abrir. Foram, assim, várias circunstâncias, situações que me levaram que sempre me levavam para esse caminho. Eu rodava, disfarçava, dava maluca, mas eu acabava ali tendo que cuidar, tendo que olhar, tendo que... Entende? Se esse é o seu caso, se você nasceu dentro de uma família, de um clã, de um, sabe, onde você se sente inclinado para olhar para isso, pode ter certeza que não é em vão, não é à toa, tá? E se você tá sentindo esse chamado, esse caminho, e você tá se fazendo de doido, de doida, não quer olhar, provavelmente o que vai acontecer? A sua vida vai bloquear em algumas questões ali, porque é uma forma de chamar a nossa atenção. Muita gente chega até mim, inclusive, o que me fez abraçar a minha espiritualidade foi através do meu emocional. Porque eu tinha, né, questões emocionais, eu tinha traumas de infância, eu tinha muitas questões que precisavam ser trabalhadas ali no psicológico, mas a gente não quer olhar para isso, né? A gente quer ter um amor, a gente quer ser amada, a gente quer ter um relacionamento. E eu tava tendo muitas questões que a pessoa vinha, não ficava, sabe? Tudo batia, tudo era legal e daqui a pouco do nada acabava. Então, assim, foi uma forma que a espiritualidade chamou minha atenção. Depois que eu comecei a cuidar e depois eu abandonei, por conta desses bloqueios que eu tinha, religioso, né? É coisa do diabo, eu ficava muito nessa dualidade. Então, depois que eu me afastei, eu falei, não, talvez não seja esse meu caminho. Eles começaram a apertar no meu financeiro. Então, começou a faltar as coisas, comecei a passar um pouco de necessidade, passei um perrengue. Até eu começar a me desenvolver, até eu aceitar, né? No meu início espiritual, eu comecei a jogar cartas. Eu sentia um chamado grande para as cartas, mas até então era só para mim. Então eu comecei a jogar cartas, aquilo ali foi trabalhando a minha intuição. Às vezes eu fazia um atendimento aqui, outro ali, mas eu nunca levei a sério. Eu não queria imaginar que minha vida seria, né, lendo cartas, ajudando as pessoas nesse formato, porque ainda é um caminho, foi um caminho que foi se formando. Hoje eu faço atendimento psicológico e espiritual, jogo cartas, faço limpezas energéticas. Então, assim, é uma coisa que conforme eu vou dando passo, a espiritualidade vai me mostrando novos horizontes, novas possibilidades. Então, tá? Se você está passando por isso, se você sente que a sua vida está bloqueada e muitas vezes a gente já sabe que a gente tem um chamado, que a gente tem uma ligação espiritual. A sua intuição
grita, você tem sonhos, talvez você passe por questões emocionais muito fortes, onde você sente uma ligação muito forte com as pessoas e elas do nada vão embora, não ficam. De repente o teu financeiro, você tem tudo para poder explodir, para poder fazer acontecer, e a coisa não anda. Ou então, sabe, tá sempre no mínimo, sabe? Tem aqui, mas nunca sobra, você não consegue viver uma vida confortável, digna. Enfim, tem essa análise que é preciso fazer. A gente precisa primeiro se autorresponsabilizar. Não tô fluindo aqui no meu financeiro, por quê? Será que eu tô sendo negligente em alguma questão? Será que eu tô fazendo uma má gestão do meu financeiro? Para onde está indo o meu dinheiro? Primeiro a gente tem que avaliar isso, é importante. Deixa eu olhar para isso aqui, porque eu não sei você, mas eu, por passar muita dificuldade, ter passado questões de escassez, né? Carregava muita escassez de crença. Eu não conseguia olhar para o meu financeiro. Quando eu pensava em, deixa eu olhar minha conta aqui, aquilo ali me dava uma agonia e eu não conseguia. O dinheiro vinha para a mão e eu já dava um jeito dele ir embora, porque eu tinha insegurança. O dinheiro na minha mão era como se eu não me sentisse capaz de fazer essa gestão, de me cuidar, de cuidar da responsabilidade que eu carregava. Então, assim, não foi só o espiritual, eu também tive a responsabilidade. Eu comprava muito lanche, eu tinha questões com bebida. Às vezes, para poder fugir da minha realidade, eu ia lá, vou beber, aí bebia de segunda a segunda. Então o dinheiro estava indo. Mesmo que não tivesse dinheiro, mas pro vício, pra bebida, sempre aparece, sempre tem gente ali com você. Entendeu? Então, assim, nem tudo era espiritual. Claro que o meu desequilíbrio vinha da espiritualidade. Mas quando eu comecei a me responsabilizar, me autorresponsabilizar pelas minhas ações, né? Comecei a olhar para os meus relacionamentos. Falei, calma aí. Deixa eu cortar isso aqui porque eu não quero mais. Esse tipo de relacionamento eu não aceito. Entende? Então, assim, é você fazer essa autoanálise. É você olhar para você e se responsabilizar pela vida que você está vivendo. Não tá da forma que você gostaria, mas o que você está fazendo para mudar? Quais são os passos que você está dando para mudança? Nem sempre é recurso, nem sempre é o dinheiro. Às vezes você pode, muitas vezes, mudar pequenas coisas, hábitos. O mínimo que você fizer no seu dia a dia vai fazer uma grande diferença lá na frente, tá? Quando a gente começa a se mover diferente, quando a gente foca numa realidade onde a gente quer alcançar, onde a gente quer viver, a gente precisa dar pequenos passos. E nem sempre é o dinheiro, porque se você não tiver a constância, o hábito, uma mentalidade de que eu vou pra cima, custe o que custar, mesmo com dinheiro você vai dar uma forma de sabotar o seu caminho. Enfim, esse é um assunto grande, é onde eu mais trabalho, amo falar sobre isso. E assim, se esse vídeo chegou até você e você se identificou com algo que eu falei, se você se sentiu tocado de alguma forma, se você precisa de ajuda para se encontrar, entender um pouco mais sobre esse assunto, me procura, tá na descrição o meu contato e vamos junto nessa jornada, nessa caminhada rumo a si mesmo, ao encontro com a sua alma, com o seu caminho, com o seu propósito, com o seu eu, tá bom? Até a próxima!